When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Alguém diz, irmão Jones, irmão Roberts ou algum outro, estes grandes homens em nossa terra hoje, como Tommy Hicks ou Oral Roberts ou o irmão Tommy Osborne, um desses grandes evangelistas. Se alguém dissesse, ei, venha cá, Tommy, o irmão é um grande homem de Deus, ou Oral, e eu tenho um tio que está deitado aqui, que está todo atado, e ele está enfermo. Quero que o irmão venha. Eu creio que o irmão tem o poder para curá-lo. Está vendo? E talvez o Espírito Santo lhe dissesse, agora não. Mas ainda assim, pelo companheirismo desse homem, ele tem dever de ir com ele. Se não for, ele se torna um inimigo para esse homem. Esse homem diz, bem, ele foi a tal e tal, curou aquela criança ou aquele menino. Eu sei que ele foi. E tenho sido seu amigo por anos, veja, e ele se recusou a vir à minha casa. Mas se ele é constrangido pelo Espírito Santo a não ir, melhor não ir, se está sujeito a Deus. Seu amigo, ele ama, mas melhor que ele seja conduzido pelo Espírito Santo a ir ali, porque, de qualquer forma, para nada servirá. Já vivenciei isso tantas vezes. Mas Paulo simplesmente esperava pelo Espírito lhe dizer o que fazer. Esperai no Espírito, dizia. Ele ficou certa noite pregando, e ele saiu dali, ele viu um aleijado, e de repente o Espírito lhe falou, e ele disse, vejo, como? Da mesma maneira que ele viu que eles iam naufragar numa ilha, tá vendo? Vejo que tens fé para ser curado, põe-te de pé, Jesus Cristo te cura. Tá vendo? Aí está. Ele estava sob jugo. Pode ser que ele tenha realizado um reavivamento de uma semana lá e não acontecido nada. Mas ainda assim, ele esperou pelo Espírito Santo dizer, tá vendo? Ele estava sob o jugo dessa atração. Agora você diz, irmão Branham, o irmão está condenando o que disse domingo acerca de ter estado esperando todo este tempo. Mas, lembre-se, foi o Espírito Santo que falou comigo lá na estrada e disse, vou enviá-lo de volta entre os enfermos e aflitos. Está vendo? É obediência ao Espírito Santo. Eu não fui até que ele me disse para fazê-lo. Estava esperando pelo assim diz o Senhor, até que recebi assim diz o Senhor. Agora, isso é diferente, está vendo? Agora, isso faz diferença, sim. Ele esperava pela palavra do Senhor. Ele era impelido pelo Espírito para fazer só o que Deus ordenava. Então, ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amigos, se ao menos pudéssemos nos tornar prisioneiros. Sei que está quente, mas eu gostaria de citar mais alguns personagens, se me permitem. Tenho cerca de 6 ou 8 anotados aqui, mas eu gostaria de citar só mais 1 ou 2 personagens. Tomemos o personagem Moisés. Ele nasceu um libertador.
E ele sabia disso, que nasceu um libertador. Mas antes que diga acerca de Moisés, gostaria de fazer esta afirmação que Deus sempre tem de tomar qualquer homem que o sirva lealmente para ser seu prisioneiro. Um homem tem de render cada ambição que tem, tudo o que ele é, cada coisa, sua vida, alma, corpo, vontade, ambições e tudo mais, e se tornar um prisioneiro de Cristo, o qual é a palavra, para servir a Deus. Você talvez tenha de caminhar contrário em seu melhor julgamento. Talvez, numa certa organização, você possa pensar que poderia elevá-lo e lhe dar algo grande, de modo que você pudesse brilhar. Mas o que você mesmo descobre? Você descobre estar derrotado depois de um tempo, até que Deus possa obter um homem que esteja disposto a se tornar prisioneiro dele. Deus está procurando prisioneiros. Ele sempre procurou. Você pode examinar isso através da Escritura. Um homem tem de ser prisioneiro de Cristo contra tudo. Portanto, você não pode estar conectado a nada exceto Cristo. Até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um. Você só está conectado a Cristo e a Ele somente. Então Deus pode usá-lo. Até então, você não pode. Viajando, às vezes falo de modo áspero às pessoas, está vendo? Eu estou tentando levá-lo a se desprender. Você tem de ter um ponto de partida, como algumas vezes chama a atenção das mulheres que estão cortando o cabelo e usando essas roupas, e que continuam professando que são cristãs. Dizem, isso é uma coisa insignificante. Bem, você tem de começar em algum lugar, por isso, comece aí mesmo com o seu beabá, está vendo? E desprenda-se das aparências mundanas de qualquer maneira, e torne-se prisioneiro de Cristo. E então continue, deixe tudo, até que finalmente a última linha seja cortada. Então, você é um prisioneiro, então. Você passa a estar sob o controle dele. Ele o tem sob seu controle. Agora Moisés sabia que tinha nascido o libertador. Ele sabia disso. E você notou com a ambição que Moisés tinha, sabendo que sua mãe lhe tinha dito lá, visto que ela foi sua babá. Sem dúvida, quando Moisés, o bebezinho, nasceu, que sua mãe disse, você sabe, Moisés, quando seu pai, Arão e eu orávamos constantemente, nós sabíamos e víamos na palavra que era tempo para a vinda de um libertador. E nós orávamos, Senhor Deus, queremos ver esse libertador. Certa noite, o Senhor nos contou, numa visão, que você nasceria e seria o libertador. Nós não ficamos com medo do mandamento do rei, nós não nos importamos com o que o rei disse, então nós soubemos que você nasceu um libertador. Agora, Moisés, nós sabíamos que não poderíamos criá-lo adequadamente. Agora lembre-se, eles tinham estado lá 400 anos no Egito, está vendo? E nós queríamos lhe dar a coisa certa, a instrução certa, o treinamento certo. Assim, eu o apanhei e o coloquei numa pequena arca e o coloquei no Nilo. E quão estranho que as correntes tenham levado aquela pequena arca através de juncos e caniços e a trazido direto a milhas de distância e a levado direto ao palácio de Faraó, onde a filha de Faraó estava, onde estava sua piscina. E como que eu sabia que ela precisaria de uma mulher para criá-lo? E naqueles dias, naturalmente, não tinham estas mamadeiras com que criar os bebês, de modo que ela teria de ter uma ama de leite. Assim, Miriam, eu a enviei até lá, e ela se levantou lá e disse, eu sei onde posso encontrar uma ama de leite. E veio e me apanhou. E Moisés, as portas estão todas fechadas. Querido, você tem 16 anos agora e vai ser filho de Faraó. E algum dia você vai ser o libertador que vai tirar o povo daqui. A ambição de Moisés começou a crescer. Eu estudarei, mãe. Eu estudarei tudo que possa. Sabe o que farei? Estudarei como ser militar e saberei como tirar este povo daqui. Eu serei um grande general, bispo, de modo que saberei como se faz. E eu irei tirá-lo. Eu obterei meu doutorado em filosofia ou doutorado em leis, eu o farei. Como o padre Shinnick,
Se você já leu seus livros, muito bem. Ele ia libertar todos os protestantes, você sabe. E se tornou um, ele próprio. Assim, este grande sacerdote, anos atrás, Padre Chinique, você devia comprar seu livro e lê-lo. Eles o chamam padre. Ele foi apenas o irmão Chinique, o que foi. Nós não chamamos ninguém pai dessa maneira. Assim, nós encontramos que ele ia ler a Bíblia de modo que pudesse sair lá e refutar a religião protestante e torná-los todos católicos. E quando foi ler a Bíblia, o Espírito Santo veio sobre ele e recebeu o Espírito Santo. E então se tornou um deles. De modo que, note isso, que Moisés recebeu todo o treinamento, porque ele sabia, era tão inteligente, tão instruído, tão intelectual, até que não havia ninguém, podia até mesmo ensinar aos egípcios. Até que ele podia ensinar a seus psicólogos, podia ensinar a seus generais o que era poder militar. Ele era um grande homem. E o povo temia Moisés por causa de sua grandeza. Oh, tão instruído! Que coisa! Ele era um arcebispo, ou talvez como um papa, era um grande indivíduo. E era um homem poderoso. E ele sabia que tinha nascido para ser isso e havia treinado com grande ambição para fazê-lo. Exatamente como hoje. Eu não digo que homens treinando nessas escolas, não digo que, como eles estão aqui no Oeste agora, vão construir uma escola de teologia de 150 milhões de dólares, veja. Pentecostal, uma escola de 150 milhões de dólares. Para mim, isso devia ser para missionários no campo. Tá vendo? Mas seja o que for, o que eles fazem quando saem dali, porque são eles um bando de modernistas, exatamente. E então é assim que eles saem, sempre tem saído os demais e essa é a mesma linha, está vendo? Agora nós verificamos que quando Moisés, em todo o seu treinamento, e hoje com todo o treinamento, formando grandes bispos e assim por diante, a grande, forte ambição, o que nós faremos? Nossas ambições tornam-se mais ou menos como foi a de Moisés, está vendo? Deus, antes que ele pudesse tomar o homem em sua mão, ele teve de despí-lo de sua ambição. Ele teve de despí-lo de todo o seu treinamento. Ele saiu e libertou, matou um egípcio. E quando matou, verificou que estava errado. Ele não podia fazer isso. Não era dessa maneira. E Deus teve de levá-lo para o deserto. Um lugar deserto. Note, um tanto estranho como estes indivíduos que Deus tem uma mensagem para eles, ele os leva a um deserto. Ele levou Paulo ao deserto para treinar, para lhe dizer o que toda esta grande visão era no deserto. Vai a certo deserto. E ele ficou lá até que Deus plenamente lhe deu a conhecer o que fazer. E na época de Moisés, ele o levou para o deserto, manteve-o lá por 40 anos e despiu-o de toda a sua teologia e toda a sua ambição. Oh, que ocasião, quando pôde olhar para trás e ver o seu fracasso. E como nós, esta noite, devíamos fazer a mesma coisa quando vemos nossa ambição. Veja a campanha de cura e veja se o Senhor fez alguma coisa faz alguns anos para começar a restaurar a cura aos enfermos e assim por diante. Cada organização, é porque ele não entrou na organização deles. Elas tiveram de conseguir um curador. E o que nós fizemos, vejamos isto só por um momento. Nós fizemos a mesma coisa que Moisés. Nós saímos e tentamos tanto manufaturar algum tipo de milagre. Eu cheirei uma doença. Eu estou com sangue na mão. E manufaturamos um milagre. Está vendo? E o que nós temos? Alguns homens passaram por tão árduas tensões que não aguentaram e se tornaram bêbados comuns, neuróticos, e isso afetou suas mentes. E eles inverteram completamente a ordem do objetivo pentecostal, voltando a fazer organizações e coisas assim novamente. Está vendo? O que nós fizemos? Matamos cerca de um egípcio. Isso mesmo.
E nós tentamos, nos esforçamos, pagamos, trabalhamos, prosseguimos a noite toda em reuniões de oração até não termos mais voz. E tentamos manufaturar alguma coisa e torná-la mais enfeitada e todos esses tipos de coisas. Constatamos que isso é um total fracasso. Precisamos de um retorno ao deserto. Certo? Sim, senhor. Reuniões de acampamento e esforços. Por que simplesmente não se render? É isso que devíamos fazer. Veja, voltar e nos render. Ora, nós fizemos a mesma coisa que eles fizeram. A mesma coisa que Moisés fez. Isto de nada adiantou. Depois de 40 anos, ele se encontrou prisioneiro da palavra de Deus. O que nós tentamos fazer, quando a grande bênção saiu e a manifestação de todas estas grandes coisas acerca das quais Deus nos disse como devemos nascer de novo, como recebemos o Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus Cristo e todas estas coisas aqui. Veja, as pessoas, ao invés de permanecerem nessa palavra, presas a ela, o que fizeram? Começaram com sua própria teoria denominacional, a qual já tinha falhado e tentaram manufaturar algo para se parecer com a verdade. Melhor eu interromper aí mesmo, está vendo? Tenho certeza que você é sábio o bastante para saber o que quero dizer, está vendo? Mas, ora, veja o que isto causou. Pense nisto. O que nós temos esta noite, exceto uma nação cheia de pessoas organizadas que negam as Escrituras de Deus, que chamariam a vida do Espírito Santo, que isto foi uma telepatia mental, que rejeitariam que tal coisa entrasse em sua igreja, e eles não lhe permitiriam mencionar uma palavra da semente da serpente, segurança eterna e as coisas que o Espírito Santo revelou e provou serem a palavra. Eu fiz desafio após desafio para virem e me provarem que isto está errado. O que eles têm? A mesma coisa que Lutero teve. Os demais, veja, mataram um egípcio. O que foi isto? Talvez tenhamos feito que algum homem parasse de roubar, ou talvez vivesse fiel à esposa. Mas o que vocês o tornaram a partir disso? Um membro da igreja. Venha e se una ao nosso grupo. Tá vendo? Aquele homem morto, cheirando mal, foi a única coisa que ele podia mostrar do seu sucesso de 40 anos de treinamento. Um egípcio cheirando mal, caído ali, podre e morto. É mais ou menos assim esta noite. A única coisa que podemos mostrar é este reavivamento que passou, supostamente. É um bando de membros fracos da igreja que não sabe mais acerca de Deus do que um hotentote saberia acerca de uma noite egípcia. Certo? Isso, se lhes diz acerca da palavra de Deus, eles dizem, não creio nisso. Dizem, não me importa o que digam, não creio nisso. Está vendo? Está vendo? Essa é uma coisa terrível a se ter de apontar por todos os esforços e empenhos e tudo que temos. Talvez nós pudéssemos apontar a uma grande escola, mas ela está morta. Poderíamos apontar a uma organização, mas ela está morta. Está fedendo. É exatamente como a primeira coisa da qual saímos. Como um porco que volta ao seu espojadouro e um cão ao seu vômito. Quando nós retornamos, um egípcio morto. Sem dúvida que alguém disse, Moisés, bem, você não tem mais sentimento pelo povo? Você foi chamado para isto. Alguém que conhecia Moisés sabia que ele tinha sido chamado para isso. E não, você perdeu o sentimento pelo povo? Não, senhor. Bem, por que você não está aí fazendo isto? E por que não está aqui tentando fazer isto? E por que não continua com os demais? Moisés estava lá sendo despido até que teve uma experiência na sarça ardente que declarou a palavra. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e me lembro das minhas promessas, e vou descer para libertá-los. Estou enviando-o para fazê-lo. Foi isso. Ele viu a palavra, não a ambição do povo ou os desejos do povo. Então, o que ele se tornou? Ele não queria mais encarar os egípcios. Ele não queria mais encarar esta coisa. Mas ele se tornou um prisioneiro. Amém. 40 anos de fuga, despindo-se, mas então ele se tornou um prisioneiro na sarça ardente. O poderoso Moisés com todo o seu intelecto. A Bíblia dizendo que Moisés era um homem poderoso em palavra ou em obra lá no Egito. Mas observe o que o poderoso teólogo fez na presença da sarça ardente. Ele só confessou sua incapacidade.
quando viu o genuíno propósito de Deus, ele confessou que era incapaz de fazê-lo. Todavia, ele era treinado em toda a teologia que puderam lhe dar, treinado em sua melhor escola. No entanto, o que ele faria quando aquela coluna de fogo pairando ali na sarça? Disse, nem mesmo consigo falar com ele. Senhor, quem sou eu para que deva ir? Está vendo? Tire seus sapatos, Moisés. Quero falar com você. Dispa-se até mesmo de seus sapatos. Você está prostrado no chão novamente. Quero falar com você. Não conseguia nem falar. Finalmente, um prisioneiro eleito, um profeta eleito, exatamente como Paulo foi eleito. Moisés foi eleito, libertador, e então, finalmente, Deus tinha seu súdito eleito, um prisioneiro para si. Oh, aleluia! Ele só podia se mover à medida que a palavra de Deus o movia. Quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou. Como farei? Eu serei contigo. Sim, Senhor, exatamente como tu dizes. Aqui estou. Oh, que coisa. Ele era um prisioneiro. Ele vai contra a sua melhor opinião. Agora, ele tinha sido treinado para comandar um exército. Espadas erguidas. Meia volta. Treinado para dizer, carros todos em ordem. Lanças, avante. Atacar! Era assim que ele ia assumir o controle. Esse era o seu treinamento. Mas ele disse, o que vou usar? Disse, o que tens na mão? Uma vara. Deus faz coisas tão ridículas algumas vezes para a mente humana. Está vendo? Tinha uma vara na mão, a barba crescida, 80 anos de idade. Sua mulher sobre uma mula, a criança sentada no colo, velhos braços pequenos e flácidos caídos, uma vara, toque de cabeça erguida, porque ele tinha, assim diz o Senhor, porque ele finalmente tinha ancorado. Ele era um prisioneiro. Eu só me moverei quando a palavra me mover. Só falarei onde é a palavra a falar. Para onde está indo? Eu tenho uma comissão, apresentar-me a Faraó e lhe mostrar, por esta vara, que Deus me enviou. Amém. O que fará depois disso? Ele proverá a coisa seguinte depois que eu fizer esta. Aí está. Você só tem uma coisa a fazer. O primeiro passo esta noite. Render-se, tornar-se um prisioneiro. Não pense em si mesmo ou em alguma outra coisa. Torne-se um prisioneiro. Moisés tornou-se um prisioneiro, confessou que nem mesmo sabia falar. Finalmente, quando Deus o tomou em sua mão, onde ele só podia se mover onde Deus o movia, onde ele lhe disse a palavra, ele soube que era a palavra, então ele se submeteu à palavra. E o Espírito Santo ali, Deus prendeu Moisés à vontade de Deus. Essa é a mesma coisa que ele fez com Paulo, está certo? Ele prendeu Paulo, judeuzinho sarcástico, de nariz arqueado, com títulos de doutorado em filosofia e doutorado em leis escritos sobre ele todo. Mas ele disse, vou lhe mostrar o que ele vai padecer pela palavra. Está vendo? E então Paulo sentado lá e vendo a palavra, e vendo que aquele era Jesus, então ele ergueu as mãos e se tornou preso a ele. O amor de Deus o prendeu à palavra. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios. Lá foi ele. Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Eu me lembro que lhes prometi, e o tempo da promessa está próximo. E vejo as aflições do meu povo. Eu me lembro da minha promessa. We are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.